ações preferíveis, e isso deve ser feito, deve ser incentivado pelo Ministério das Finanças, e isso pode também dotar de capital, que é um bem escasso em muitas empresas, e ser a diferença entre uma empresa ser bem sucedida e passar a crescer ou não se desenvolver. E isso são também, esses fundos de investimento podem também beneficiar de linhas do BEI e do CREN, e acho que o Estado devia olhar para criar um quadro favorável ao aparecimento destes fundos de investimento. E em relação ao sistema fiscal? Em relação ao sistema fiscal, que aproximamos-nos do fim do programa. Que é realmente uma barreira também ao investimento. Nos últimos anos tem havido só uma preocupação da arrecadação fiscal, sem qualquer consideração, quanto a mim, por um apoio ao investimento e à capitalização das empresas. Nos últimos anos tem-se penalizado o reinvestimento de lucros nas empresas, tem-se penalizado em IRC o próprio investimento, tem-se tirado os benefícios fiscais à SGPS, acabou-se com a Zona Franca da Madeira, tem-se aumentado os impostos sobre os dividendos e os juros de depósitos de prazo, tem sido tudo no sentido de aumentar os impostos e não houve qualquer preocupação em incentivar e apoiar o investimento e a capitalização das empresas. Dr. Medina Carreira, as pessoas podem não ter ideia, mas temos aqui um gráfico que mostra as taxas de IRC em vários países, nomeadamente os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e Portugal é o segundo país com a taxa de IRC mais elevada. Pode comentar este gráfico, é impressionante. O país onde a taxa de IRC é mais elevada é a França. A seguir Portugal, depois a Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, Holanda, onde se paga menos IRC, é na Bulgária... Com 10%. Com 10%. Esta taxa é realmente fundamental porque é uma forma de incentivar ou não as pessoas a investirem nas empresas, porque sabendo que se tiverem êxito, depois também têm um tratamento favorável. Parece que em Portugal a única coisa que interessa é arrecadar o máximo de impostos. E isso pode afugentar investimento para outros locais e para outros países que são mais amigos do investimento. E eu tenho muita esperança nesta comissão que está agora a estudar a taxa de IRC, porque seria altamente desejável que Portugal tivesse um IRC igual a 10%, que é igual aos melhores países que existem na Europa, e que não seria, como diz o professor Medina Carreira, um único aspecto que interessa, mas era seguramente um dos aspectos que interessa. Outro aspecto que interessava também era deduzir em IRC todos os investimentos realizados em IRC. Atualmente só se podem deduzir 20% dos investimentos realizados nos primeiros 3 anos até ao máximo 10 mil euros. Isto é ridículo, completamente ridículo. E devia-se também incentivar o reinvestimento dos lucros nas empresas. Atualmente só se podem deduzir em IRC 10% dos lucros reinvestidos numa empresa. Isto também é ridículo. Portanto, não há claramente uma preocupação de promover o investimento e a capitalização das empresas, e devia haver, como se devia reintroduzir os benefícios fiscais na zona económica, no Centro de Negócios da Madeira. Devia-se incentivar, por exemplo, em IRS, haver um desconto de 30% dos investimentos que fossem feitos numa empresa. O particular poderia reduzir esse investimento no seu IRS. Podiam-se constituir capitais de risco com sistemas mais favoráveis, iguais aos que existem no resto da Europa. Podia haver uma política fiscal orientada para promover o investimento e a capitalização das empresas. E não há apenas um sistema fiscal preocupado em maximizar a receita fiscal. Um dos aspectos que não tem funcionado muito bem é a autoridade tributária e aduaneira, que em vez de ver as empresas como uma amiga e apoiar o investimento, tem apenas a preocupação de ter uma atitude hostil perante as empresas, que quer arrecadar o máximo de impostos e por exemplo, exige com as empresas depois terem ganho numa primeira instância uma disputa de um imposto com esta autoridade, têm que manter lá as garantias bancárias e não as podem levantar. Portanto, há uma atitude e há advogados que não fazem mais nada do que defender as empresas perante a autoridade tributária e aduaneira. Portanto, não há uma atitude amiga e de apoio ao investimento por parte da autoridade. Dr. Medina Carreira. Ouça, eu regozijo-me com as sugestões, mas a primeira condição que seria necessário para que isso tivesse algum efeito era a certeza de que isso não era mudado no ano seguinte. E ninguém acredita que não seja mudado, percebe? É que foi o Alexandre Pazis Gouveia que descobriu que o IRC foi agravado 8 vezes em 7 anos. Foi isso. Mas quem é que acredita neste país? Quer dizer, é preciso... É confiança, percebe?
É que é loucura. E depois... É preciso que haja estabilidade no sistema fiscal, não é? Mas a estabilidade dá confiança. Porque ninguém vem pôr dinheiro num país que não sabe se agora é 30 e amanhã 40, como é, ou 28, ou 27. Portanto, pôr 10, se isto não inspirar confiança, com todo o resto, com a burocracia, porque, repare, tudo isto é uma guloseima por arrecadar impostos. Ainda ninguém viu que a gente arrecada sempre 60, 71. Será que isto é difícil ver? Eu não sei disto de outra maneira. Não tenho espiões na direção dos impostos. É o que vem no orçamento. 60, 61, quando não é menos. Então este ano que vai ser a carga mais exigente de toda a história das Vamos ver como é que as pessoas vão reagir quando começarem a receber os ordenados. Não é isso. O orçamento é que prevê 61,3. Sim. Não é o que as pessoas vão pagar. É o orçamento que não prevê mais do que nos anos anteriores. Sim, mas eu estava-me a referir ao impacto do enorme aumento de impostos na vida das pessoas, não é? Então, claro que isso vai ter efeitos. Aquele dinheiro que não entra na algibeira do consumidor, claro, não é gasto, porque não pode ser gasto. O que eu digo é que todas estas coisas exigem uma certa simultaneidade. Eu, por exemplo, louvo o Ministro dos Negócios Estrangeiros que anda a tentar convencer que venham para cá. Eu não era capaz de fazer isso. É uma tarefa a que eu renunciava liminarmente. Mas alguém tem de fazer, não é? Mas fazer o que aqui que você promete a um venezuelano ou um húngaro para vir para Lisboa? Se há burocracia, ouvi dizer que há muita. Pois é, tem razão. Os impostos são péssimos. Não, você tem razão. Os tribunais não funcionam. Você tem razão. Então, para que você me vem convidar a ir para Portugal? É preciso ter lata, entre aspas. Vem convidar as pessoas para virem investir num país que não funciona. Só funciona se for EDP, Águas de Lisboa, PTs e coisas do género. Doutor Medina Carreira, estaremos de volta com o Doutor Patrício Gouveia de hoje a uma semana. Temos de terminar. Justamente para criar a estabilidade que o professor Medina Carreira tem dito, eu acho que a definição de um quadro fiscal favorável às empresas tinha toda a vantagem de poder ser definido não só pelo Governo, mas também com o Partido Socialista, para que as empresas saibam que durante um período de médio prazo não se vai mexer e que se vai manter um sistema fiscal de apoio às empresas. Vamos continuar no próximo programa. Entretanto, tenho uma informação de última hora para